Esse vídeo foi produzido para a disciplina de Iluminação do Curso Superior em Produção Cênica da Escola do Futuro Basileu França, sob orientação do professor Alan Lourenço e os estudantes Raul Martins e Rodrigo Florença. Uma breve conversa sobre iluminação com Roosevelt Saavedra. Bom, me chamo Roosevelt Saavedra, sou iluminador cênico há mais de 26 anos. Tenho uma formação entendida como prática, Aprendi na prática dos teatros, ainda muito jovem, com 15 anos, no Teatro do IFG. De lá eu já passei por teatros como funcionário dos espaços Martins Sererê, Goiânia Ouro e Teatro SESI. Hoje, atualmente, estou no Teatro Goiânia como iluminador, responsável pela iluminação cênica do espaço. Trabalho também hoje em dia com várias companhias, em vários projetos nacionais ou regionais, das mais variadas áreas das artes, teatro, show, dança, eventos corporativos. Então é isso, me chamo Roosevelt Saavedra, sou iluminador há mais de 26 anos e é isso, um pouquinho da minha história aí. Como foi quando você assumiu pela primeira vez a iluminação de um espetáculo? Iluminação de um espetáculo pela primeira vez, esse assumir, estou entendendo eu que é conceber a iluminação, fazer o desenho de luz, em 2013, no espetáculo Olga, do GTI, Grupo de Teatro daqui de Goiás, já tem mais de 10 anos de história aí. No espetáculo Olga, é a primeira vez que eu acho que eu assumi a iluminação do espetáculo. Entender esse assumir, participando de ensaios, ajudando na formação da encenação cênica, da movimentação cênica, contribuindo para a visualidade, Então esse assumir, eu acho que sim, foi em 2013 somente que eu entendo que eu fiz isso pela primeira vez no espetáculo. Porque anteriormente eu acho que era só resolver questões técnicas da iluminação em si, não era uma coisa de criação, da criação que a gente pode entender por um lado mais artístico da minha profissão. Comente sobre as dificuldades e desafios sobre o início de sua carreira como iluminador. Em termos de dificuldades e desafios da minha profissão, no início da minha carreira como iluminador, como outra profissão qualquer, eu acho que é o entendimento, no meu caso, o entendimento técnico da profissão, do que é a iluminação cênica, do que é as funcionalidades dos refletores, de todo o sistema de operação digital ou analógico. Uma dificuldade também que a gente enfrenta em início de carreira de reconhecimento, de conhecer a área, de conhecer os profissionais, de saber a forma que se trabalha, a gente aprender a criar a própria maneira de trabalho, a própria maneira de organizar o trabalho de iluminação, que vai desde a concepção do desenho, passando pela montagem, passando por ensaios, passando por gravação de luz, passando por operação. Entendo que a dificuldade foi entender todo esse processo para se chegar na hora de um espetáculo. Acho que as dificuldades é um pouco assim, entender o processo, entender o meio que se está inserido e as obrigações e direitos dessa profissão. Isso eu acho que foi as dificuldades e desafios enfrentados no início de carreira. Para você, qual a importância da iluminação dentro de um espetáculo cênico? Então, a importância da iluminação cênica dentro de um espetáculo, imagino eu que seja vital, porque ela é mais um elemento da visualidade cênica, como cenário, como figurino, como maquiagem, que a gente precisa estar dentro do diálogo com essas outras áreas para poder estabelecer uma relação mútua de compartilhamento, no sentido de que esses quesitos todos, eles são importantíssimos para a visualidade. E visualidade dentro de um espaço cênico, dentro de um espetáculo cênico, ela é primordial, porque essa visualidade influindo no roteiro, influindo no texto, influindo nos sentimentos, nas sensações, nas intenções, nas provocações, nas sugestões. Então, a iluminação tem esse papel de, para além de iluminar, de também criar mistérios, de não iluminar tanto, A gente está falando de sombras, de iluminar através de alguns ângulos e outros ângulos não, para sugerir outros. Então, a iluminação tem essa importância dentro da trama, essa importância
de iluminar, obviamente, mas para além disso, de ser um fator questionador, provocativo, na verdade, é uma questão de provocação. Acho que a iluminação tem que ter esse papel dentro do espetáculo cênico. Além do teatro, quais áreas oferecem boas oportunidades de trabalho para um iluminador? O iluminador, vou falar do meu caso, ele pode trabalhar em várias, como eu já falei anteriormente, algumas das questões aí acima, em vários espaços. A gente pode estar trabalhando em shows, a gente pode estar trabalhando com teatro, a gente pode estar trabalhando com obras de arte, né, iluminando espaços de obras de arte. A gente pode estar pode trabalhar com dança, e aí variados tipos de dança, né, dança de rua, dança contemporânea, balé, uma infinidade de tipos. Então, o leque de área de trabalho do iluminador é muito grande. Desde eventos corporativos, luz decorativa, trabalhando em espaços fechados como teatro, espaços abertos, palcos montados de maneira alternativa dentro de shopping, dentro de cinema, na rua, em parques, enfim. É um leque de campo de trabalho muito grande. A área do iluminador pode. Quais são os equipamentos técnicos básicos para uma boa iluminação? O que a gente costuma ter em espaços como o teatro, por exemplo. Eu vou pegar um espaço só específico porque nesses espaços todos que eu citei acima existem iluminações diferenciadas, fontes de iluminação são diferenciadas, né? Os refletores são tudo diferenciados em cada área dessa aí. Pegando um teatro como base, né? Padrão, a gente tem os planos convexos, a gente tem os Fresnéis, a gente tem os elipsoidais, a gente tem os satellites, a gente tem as lâmpadas par 64 e agora temos a revolução dos LEDs, né? Que nos coloca num outro mundo, que é no mundo digital, né? É o mundo digital da iluminação, que é o sistema DMX. Então, hoje em dia, basicamente, nos teatros tem esses refletores todos que eu falei, que são refletores entendidos como analógicos, ou refletores de lâmpada resistiva, e tem a revolução dos LEDs. Aí, falando de LED, a gente tem essa ribalta LED, a gente tem as par LED. Basicamente, são esses os refletores hoje dos teatros que a gente tem trabalhado. Como definir uma boa e uma má iluminação? Isso é uma pergunta subjetiva, né? A gente está falando de gosto, mas a iluminação boa é aquela que responde às intenções cênicas criadas entre a parte criativa. A parte criativa entendo eu como todos envolvidos, desde iluminador, passando pelo sonoplasta, passando pela cenografia, passando pela direção, pelo encenador, pela ideia do texto, a ideia do argumento. E uma má iluminação é que não responde a esses quesitos. Basicamente é isso. Na sua opinião, na área da iluminação cênica faltam profissionais? Se sim, qual estratégia para solucionar isso? Faltam muitos profissionais na área de iluminação cênica em Goiás hoje, principalmente. Depois da pandemia, né? Muitos foram embora, ou muitos resolveram trabalhar com outra coisa na vida, outras profissões, então falta muito profissionais. E a estratégia para solucionar esse problema não existe outra, é formar outros profissionais. Então, eu mesmo tenho trabalhado com três iniciantes, e um já até empregou agora no Teatro César, que é o Luiz Paulo, e tenho trabalhado os outros dois mais jovens aí, carregando eles para os espetáculos que eu vou montar, ensinando, entre aspas, na tora, né? Como eu aprendi também. Cada dia é um dia de aprendizado que esses meninos têm se formado na vida enquanto iluminador. Porque não temos, né, uma escola formal de formação de iluminadores em Goiás. Então, tem sido assim. Eu acho que a estratégia é essa. O que devo analisar para contratar um bom iluminador? Acho que a análise para se contratar um bom iluminador, primeiramente, é saber o que tipo de evento você está fazendo. E a partir do tipo de evento que você está fazendo, você procurar iluminador que tenha uma carreira na sua formação enquanto iluminador e profissional na área desejada. Um exemplo, eu não seria um bom iluminador para ser contratado para fazer shows. Eu não tenho uma formação. Se você pegar meu currículo, você não vai encontrar muita iluminação para a área de shows, entendeu?
Então eu acho que é um pouco por aí. Primeiramente, é saber o que você quer fazer, que tipo de evento é o seu, que tipo de espetáculo, que tipo de arte é que você quer fazer, quer iluminar. E a partir disso você ir atrás de um iluminador que tem uma formação profissional nessa área que você vai trabalhar, que você vai produzir. Um pouco por aí. Quais são as expectativas para o mercado de trabalho de um iluminador cênico nos próximos anos? A expectativa é muito grande, porque tem havido um acúmulo de projetos anteriores não realizados por conta da pandemia e mais os projetos de agora, então tem tido muito serviço, faltado muito profissional, então a demanda cresceu muito e a demanda crescendo, a mão de obra fica mais valorizada. Então a expectativa é muito boa para os próximos anos. E também chegamos no momento de profissionalização, que é importantíssimo para um bom projeto cênico, principalmente, existir bons profissionais nessas áreas da visualidade. E o iluminador é um. Então, a demanda e a necessidade de se ter esse bom profissional nos seus espetáculos cênicos é crescente. Então, a gente não volta mais, né? Cada vez mais a importância crescendo, os espetáculos crescendo, as produções crescendo. E a expectativa é essa, muito boa. Expectativa de crescimento mesmo do mercado, como já